Na continuação dos livros históricos, depois de estudarmos um pouco sobre a época dos juízes, aparece um pequeno livro chamado Livro de Ruth. Na verdade, Ruth é mais um livro poético. Na Bíblia hebraica, por exemplo, está separado dessa conexão histórica. Mas, na verdade, Ruth está ambientado exatamente nesse mesmo contexto da época dos juízes. Por isso, a gente pode dizer que é uma espécie de continuação, só que com um foco um tanto quanto diferente. E a história começa aí nesse livro de apenas 4 capítulos, nos falando que aquilo que aconteceu foi na época dos juízes. E o livro traz uma espécie de reflexão muito profunda sobre a relação de Deus com a redenção, com os israelitas e com os estrangeiros, aqueles que não eram do povo de Israel. A Bíblia então nos conta que havia um homem chamado Elimeleque e a sua esposa chamava-se Noemi, e eles estavam em Belém de Judá. Então, quer dizer, o nome da mulher é agradável, prazer do homem é Deus é meu rei. E eles estão em Judá e em Belém, que são aí as duas referências máximas da história bíblica, digamos assim, da ação abençoadora da parte de Deus. E aí houve uma fome na terra, e eles acabam ficando numa situação muito difícil e resolvem atravessar o Vale do Jordão, porque Belém fica pertinho de Jerusalém, de lá dá para ver do outro lado, e eles têm notícias de que na terra de Moabe, de onde exatamente os israelitas vieram quando entraram na terra, eles sabiam que a situação estava melhor. Então, com sofrimento e dor, eles que tiveram 2 filhos chamados Malom e Quilion, vão morar em Moabe. E as coisas em Moabe começam a complicar muito, porque passado um tempo o Elimeleque morreu, e os 2 filhos, que aliás, cuja tradução do nome é fraquinho e doentinho, aí você entende que parece resultado de terem crescido na situação de fome, eles acabam se casando com mulheres moabitas. Os moabitas adoravam deuses que legitimavam o sacrifício humano, que era o deus Camus. Era um povo completamente diferente, pagão, e com uma relação complicada com os israelitas. E eles então ficam lá, e não é que os próprios maridos e os filhos, morrem os israelitas e sobram as 2 noras moabitas, que já era uma coisa impensável. Então a história vai ficando cada vez mais difícil, de modo que fica somente a Noemi com as 2 noras. E ela então perde o sentido da vida, fica desesperada, e ela resolve então voltar para a terra de Judá, para Belém, e quando ela vai voltar, as noras querem vir juntas, e ela diz: olha, vocês não viram que minha presença com vocês só atrapalhou tudo? Olha, vão embora, vão cuidar das suas vidas, vocês são novas, ainda podem talvez casar. E aí a Orfa acaba voltando, mas Ruth se apega à sua sogra, mesmo sendo uma moabita. Ela, vamos dizer, arrisca a sua vida para ficar com a sua sogra, que não podia ser desamparada. E assim ela vem, chega lá, e a história é muito bonita, porque eles acabam ficando numa situação muito difícil ali, as 2, e um dia então a Ruth vai e encontra ali um espaço para colher no meio dos pobres que tentavam sobreviver nessa época, e ela entra numa propriedade que pertencia a um homem chamado Boaz, que era parente de Noemi e poderia ajudá-la nessa situação. A Noemi fica impressionada, e a conversa de Boaz com Ruth vai ficando mais animada, surge um romance na história, a coisa fica muito bonita, o Boaz fica impressionado com a atitude que ela teve, e resumindo a história, os 2 se encontram ali numa grande festa, e a gente vai ter a proposta de casamento. A Ruth diz claramente: olha, Boaz, o senhor é o parente que deveria ser o que vai me resgatar. Boaz diz: olha, eu não posso, que tem outra pessoa na frente.
E ele encontra essa pessoa, conversa com o rapaz, o homem, que é um israelita, diz que ele não tem condições de fazer isso e finalmente Boaz se casa com Ruth. O capítulo 4 é toda uma história de celebração muito grande. E ali eles têm o seu filhinho e nós temos a comemoração. Noemi fica muito feliz com o nascimento desse filho que vai ser ancestral do rei Davi. Nós temos aí Obed, Jessé, Davi, e a história então é a seguinte, está vendo a história da monarquia, quando Deus abençoou Israel na época de Davi? Tudo isso começou no meio da história difícil e de uma tragédia familiar na época do juiz. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está em ação e ele vai abençoar a nação através do momento mais difícil da vida de uma família. Esta é a história de hoje. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Chegamos agora ao primeiro livro de Samuel. A Bíblia fala de 2 livros, esse é o primeiro com 31 capítulos. Na verdade, nós estamos na sequência daquilo que envolve o período dos juízes. E, portanto, esse livro ele vai focalizar em 3 pessoas. A primeira é Samuel, que é o último juiz de Israel. Depois surge a figura que vai ter importância no início da monarquia, que é Saul. E finalmente nós temos o surgimento de Davi, o famoso rei Davi. A história é interessante porque o livro abre com uma mulher chamada Ana, chorando desesperadamente porque ela não conseguia ter filhos. E ela era casada com um homem chamado Elcana, mas como era o costume nos tempos antigos, ele também tinha outra esposa chamada Penina. E acontece que Ana ficava muito mal e se sentia desprezada, e ela foi chorar diante de Deus, e Deus atendeu a sua oração e o seu voto, e ela teve um filhinho chamado Samuel, a quem ela dedicou ao Senhor e passou a ficar ali no lugar onde estava o tabernáculo em Siló, dedicado a Deus sob a supervisão do sacerdote Eli. Mas na época do sacerdote Eli as coisas já estavam meio complicadas, corrompidas, seus filhos eram terríveis. E os israelitas enfrentavam uma luta muito grande contra os filisteus, povos que viviam na parte sudoeste de Israel e eram imigrantes da região das ilhas gregas e eram muito poderosos porque tinham tecnologia do ferro. E nesse momento, então, Samuel vai ser esse líder no momento mais complicado nessa transição, o último juiz, um homem que no fim exerce um papel de líder político, ele tem uma função também sacerdotal e ele também é um juiz. E aí Samuel vai ser usado por Deus para esse momento difícil da história, quando o povo se volta para ele e diz: olha, nós precisamos de um rei, porque todas as nações têm rei e nós não temos. Ele fica aborrecido, Deus diz: olha, eles estão rejeitando a mim, e Deus permite que eles escolham e tenham um rei, e esse rei vai ser
Saul, um homem alto, de boa aparência, forte, da tribo de Benjamim. Mas Saul, apesar das aparências, é alguém que não tem caráter, que não tem palavra firme, que não é confiável. E Saul, na sua jornada, vai mostrar isso. Ele é um rei fraco, ele não tem força, tanto é que depende muito de Samuel. E num episódio em que Deus ordenou que ele fizesse uma batalha contra os amalequitas e que atendesse às ordens divinas, ele fez o que bem entendeu e não cumpriu a palavra do Senhor, conforme capítulo 15. Então a Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus. Ele fica desesperado, pede para ter o governo de volta, o poder na mão, mas Deus já tinha dito isso, e nesse momento vai surgir na história a figura de Davi. Davi é um pastorzinho de rebanhos de uma família grande, filho de um homem chamado Jessé, que é exatamente da região de Belém, e ele vai ser ungido por Samuel para se tornar o rei de Israel. A coisa é tão interessante porque nem o pai imaginava que Davi poderia ser um rei escolhido. E, portanto, ele até se esquece e Samuel insiste e, finalmente, então, Davi é escolhido, mas isso acontece, vamos dizer, por trás do cenário. A coisa não está diante de todo mundo. E aí, nessa situação, a gente vai ver que coisa interessante o fato de que, como Saul perdeu a sua relação com Deus, ele vai se afastando, ele começa a ficar com ciúme de Davi, porque Davi vence a famosa batalha lá contra o filisteu, o gigante Golias, se torna um líder popular, ele se casa com a filha de Saul, ele entra na corte, fica amigo de Jonatas, que é filho de Saul, e ele vai crescendo no reino. Saul vai ficando enciumado e passa a perseguir Davi. Várias situações complicadas por 2 vezes. Deus, inclusive, permitiu que Davi pudesse tirar a vida de Saul, que ficou em suas mãos, mas Davi não aceita fazer isso, se recusa, e ele vai crescendo na sua relação com o povo, e Saul vai perdendo o caminho, até o ponto em que Saul acaba consultando uma mulher dedicada à consulta aos mortos, uma prática proibida na Bíblia, e aí ela acaba se perdendo ali naquela relação confusa com Saul também, e ele vai de mal a pior, e no fim ele vai ter uma última batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, na qual ele e o seu filho Jonatas acabam perecendo, morrendo, e a situação fica absolutamente confusa. A gente vê o cenário do início dessa monarquia de Israel, que começa aí por volta do final do século XI a.C., e essa instabilidade até o surgimento desse que vai ter o seu espaço diferenciado na história, que é o famoso rei Davi.